Agora convido vocês a tomarem um café especial comigo. Uma palavra de fé. Vamos nessa! O nosso Café com Fé. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Olá, chegamos naquele momento que você fica aí aguardando, porque você sabe que vem fogo do céu, que vem revelação da parte de Deus e que o poder do Espírito Santo vai ensiná-lo. Não é a jornalista. Não é a jornalista. A jornalista é apenas um canal do fluir de Deus. A jornalista é apenas usada pelo Espírito Santo para trazer aqui para você a palavra de Deus, a palavra revelada. E isto é muito bom. Isto é muito bom. E nesse momento, amados, eu quero orar para entregar esse estudo nas mãos do Senhor e pedir para que caia em terreno fértil na tua vida. Pai amado, ó Paizinho querido, maravilhoso Deus, como o Senhor é tremendo, como o Senhor é maravilhoso, né, Pai? Como o Senhor é grande, como o Senhor escreve tão perfeito as coisas, como o Senhor determina, Pai. Obrigada, Senhor, obrigada pela oportunidade que eu estou aqui. E nesse momento, Senhor, eu oro por pessoas, por vidas, Senhor, que estão sendo abençoadas, por vidas que estarão ouvindo, Senhor meu Deus, essa palavra e se edificando na Tua presença, Pai. Se edificando, Senhor, através da Tua palavra, através dos Teus ensinamentos. Obrigada, Senhor, por eu ser canal do Teu fluir. Obrigada, Pai. E usa-me sempre que Tu quiseres, porque eu estou aqui na Sua dependência, meu Deus, na Sua dependência. Mesmo quando, Pai, às vezes eu fico triste, mas o Senhor vem como um bálsamo e o Senhor é que me dá, através da sua alegria, a renovação das forças. Obrigada, Senhor, obrigada. E toca essas pessoas que vão ouvir, Senhor, para que elas possam ter aqueles ouvidos de elefante e estarem incrustados no coração delas. Para que esses ensinamentos, Senhor meu Deus, possa revelar a Tua vontade para esses irmãos, para essas pessoas ávidas que estão aqui ouvindo o programa Portas Abertas. Obrigada, Senhor, obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Nós chegamos no Café com Fé número 213 do dia 20 de janeiro de 2022, no programa Portas Abertas número 233. E o tema hoje é: não dependa de pessoas, mas somente na dependência de Deus. Queridos, enquanto eu estava escrevendo esse Café com Fé, eu estava aqui na dependência total de Deus. O que me veio à mente para começar a escrever foi que nós aprendemos sentimento e atitudes que Jesus tinha e que, como cristãos, nós precisamos desenvolver. Ou mesmo desenvolver ou buscar de volta, porque muitas das vezes a gente pode até afastar esses sentimentos. E o que aprendemos na última reflexão desse tema é que Jesus
era totalmente dependente de Deus. Eu já tenho ensinado isso aqui muitas e muitas vezes. E como eu estou falando com crentes, com irmãos, eu sei que Jesus era totalmente dependente de Deus. E nós podemos ver isso em vários textos da Bíblia, como eu vou falar agora para você em João capítulo 6, versículos 38, quando Jesus diz: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E mais ainda em Mateus capítulo 26, versículos 42, e indo segunda vez orou dizendo: Pai meu, se esse cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. Gente, eu quero que você entenda que Jesus sabia aqui tudo o que ele ia passar. Jesus sabia aqui todo o sofrimento, porque ele não poderia usufruir da divindade dele, de ser Deus. Ele tinha que passar como humano as dores, os açoites, a humilhação, a pregação ali, as mãos e os pés, a morte, a separação de Deus. E mesmo assim, ele falou: faça-se a tua vontade. Diante desses dois textos, nós podemos ver claramente que Jesus dependia de Deus em tudo. Ele seguia fielmente a vontade de Deus, mesmo quando parecia difícil para ele fazer a vontade do Pai. Porque, gente, eu queria que você acompanhasse comigo. Se Jesus estava aqui como humano, se ele sofria, se ele chorava, se ele sabia que ele ia passar a morte, que ele ia passar a transfiguração, que ele ia passar tudo o que ele passou, mesmo assim, ele foi dependente de Deus, porque a salvação para nós só foi possível pela dependência dele em Deus. Porque agora eu fico me perguntando, por que nós temos tanta dificuldade em depender de Deus? Ou mesmo, na verdade, o que muitos perguntam, o que é dependência de Deus? Por que eu tenho que depender? E como nós podemos depender de Deus? Amados, deixar o nosso eu para depender de Deus não é fácil, não. É um aprendizado dia após dia. Essas perguntas a Bíblia, ela nos responde. Por isso, mais uma vez, eu quero que você esteja pronto para mudar a sua mente e ter a atitude de Cristo, também na dependência de Deus. Sabe, queridos, antes, porém, eu quero te dizer que as pessoas preferem depender de alguém do que de Deus. As pessoas preferem colocar suas expectativas em pessoas do que nas palavras e ensinamentos de Jesus. Queridos, eu vejo aqui, sabe, pessoas que me procuram, ou mesmo pessoas que eu conheço, eu vejo tantos relacionamentos acabando porque as expectativas estão direcionadas na pessoa e atitudes do que baseados em Deus. E a primeira pergunta que eu te fiz, o que é depender de Deus? Eu quero te responder baseado na palavra de Deus. Nós podemos perceber nesse caso com o povo de Israel, quando no cativeiro babilônico, e uma oração que demonstra total dependência do Senhor. Embora nós temos sim que falar que o povo de Israel, ele sofria quando ele não dependia ali de Deus. Queridos, é difícil.
Então disseram a Jeremias: que o Senhor seja uma testemunha verdadeira e fiel contra nós, caso não façamos tudo o que o Senhor, o seu Deus, nos ordenar por você. Quer seja favorável ou não, obedeceremos ao Senhor, ao nosso Deus, a quem o enviamos, para que tudo vá bem conosco, pois obedeceremos ao Senhor, ao nosso Deus. Jeremias 42, versículos 5 e 6. Não existe nada mais claro do que essa oração sobre o que é depender de Deus. Seja o que for referente à nossa vida, nós precisamos colocar diante de Deus e aguardar dele o que nós devemos fazer. Queridos, o povo de Israel disse desta forma: quer seja favorável ou não, obedeceremos ao Senhor. Eles estavam dispostos a fazer a vontade de Deus, custe o que custar, custasse o que custasse. Muitas pessoas hoje apenas fazem a vontade de Deus quando o seu desejo está de acordo com o desejo de Deus. Mas quando o desejo de Deus é contrário, nós logo nos esquecemos de depender de Deus, porque queremos o nosso desejo realizado e não de Deus. Mas depender de Deus é obedecê-lo, quer gostemos ou não do que Ele está nos pedindo. Porque a ação é nossa. Deus pede, mas a obediência é nossa. E tem um personagem bíblico que também nos ensina mais sobre dependência de Deus. Mais conhecido do que Abraão, é difícil. E nós podemos notar isso nesse texto. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 4. Gente, 75 anos. Você sabe o que é ter 75 anos? E saiu do meio da parentela. E foi para um lugar desconhecido. Porque Abraão não fez perguntas para Deus. O que Deus quer com ele? Onde é o lugar? Demora muito, é longe demais. O que tem lá? Quem mais vai além de mim? O que vou ganhar se obedecer? Ei! Ele simplesmente foi na dependência de Deus. Depender de Deus, amados, é seguir sua vontade em tudo, em todas as coisas, o tempo inteiro. Eu quero te dizer que raramente as pessoas querem submeter-se a viver na dependência de alguém, muito menos na de Deus. Ou, às vezes, gostam de depender de alguém, mas de Deus não. Porque viver na dependência de Deus requer renúncia, submissão e obediência, além de procurar compreender a soberana vontade de Deus. Sabe, quando se faz o querer de Deus, como fez Abraão, que preferiu deixar tudo para trás e obedecer a uma voz que ele entendeu ser de Deus, a melhor maneira de viver a dependência de Deus é entregar-se totalmente em suas mãos e deixar que Ele se encarregue de abençoar e realizar todos os projetos, independentemente das nossas limitações. Vai lá, lê em Deuteronômio, capítulo 28, versículos 12. Queridos, meus amados irmãos, meus amados cristãos, nós podemos ver muitas pessoas querendo um bom emprego, querendo uma mudança de vida, um direcionamento de Deus. Deus, eu não aguento mais fazer isso, eu quero fazer outra coisa. Um relacionamento, ou mesmo um casamento com o melhor homem ou a melhor mulher. Mas nem se dão ao trabalho de perguntar a Deus a direção ou onde encontrar. Ou mesmo se esses relacionamentos eram mesmo da sua vontade. Eu quero te dizer que muitos se perdem na falsa ilusão de que a porta que se abriu é de Deus. Mas esquecem-se que o diabo também abre portas. Tá certo que são falsas portas que podem levar ao inferno.
ou mesmo a decepção com as escolhas por pessoas erradas. Mas quero te dizer que temos que tomar cuidado para que essas escolhas não sejam feitas somente da nossa vontade e necessidade de colocar a dependência que temos nos outros e não em Deus. Todos nós, independentemente de ser religioso ou não, nós sofremos. No entanto, todos necessitam de ajuda, que nem sempre as pessoas que nos rodeiam podem fazer, porque as pessoas são falhas. As pessoas, às vezes, a gente idolatra essas pessoas. Eu não vou dizer nem de idolatrar, mas às vezes a gente olha essas pessoas e olha achando que essas pessoas podem trazer algum conteúdo para a nossa vida, que essas pessoas podem ser diferentes, que essas pessoas podem suprir as nossas necessidades, quando na realidade só quem pode fazer isso é Deus. Só. Nossa, aqui tá tanto calor, água. E a segunda pergunta é: por que nós precisamos depender de Deus? Essa resposta que queremos dar na palavra de Deus sobre dependência é porque nós precisamos depender sim dele. Eu creio que nós temos um grande motivo que não podemos ignorar. Porque nós não sabemos, presta atenção aí, menino e menina, nós não sabemos o que é melhor para nós. Talvez você pode até argumentar dizendo que sabe sim o que quer da vida. Ótimo você saber se isso realmente é o melhor para você. E isto dará certo. Pensa, sem você ter dependência de Deus, você está ali na dependência de outra pessoa, você pode verdadeiramente dizer que isso é o melhor para você? Então, eu preciso aqui lembrar de algumas coisas, porque eu afirmo que não sabemos o que é melhor para nós. Primeiro, a Bíblia diz em Provérbios capítulo 14, versículos 12: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Quanta gente já foi na dependência, ou mesmo em achar que aquele era o melhor emprego e não era, que aquela era a melhor mulher e não era, que aquele era o melhor homem e não era. Sabe? De você fazer certas coisas que não era de Deus, porque você não dependeu de Deus. A Bíblia diz que quando o homem segue o seu próprio caminho, não terminará bem. É isso que o texto quer dizer. E por que não pode terminar bem se no início tudo estava dando certo? Nunca te aconteceu de que você está ali em determinada situação da tua vida e você fala: nossa, é tudo o que eu queria. De repente, tudo está terminando mal, tudo terminou mal. Daí você se pergunta: por quê? Por que se tudo estava dando certo? Eu vou dar resposta para vocês em Tiago, capítulo 4, versículos 13 e 15. Ouçam agora vocês que dizem isso. Hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Lembrando, esse texto está em Tiago, capítulo 4, versículos 13 e 15. Quantas vezes, amados, quantas vezes nós nos deixamos enganar por determinadas situações. Achamos que isso pode mudar nossa vida. Achamos, mas não dependemos de Deus quando tomamos as decisões. Não dependemos de Deus quando nós fomos para o caminho errado. Não dependemos de Deus quando nós pecamos. Não dependemos de Deus quando nós fomos para a perdição.
nós precisamos depender de Deus, porque Ele sabe o que vai acontecer conosco daqui a 5 minutos. Ele é soberano, Ele é todo poderoso. Por isso nós precisamos depender dEle. E nós não sabemos o que vai acontecer realmente conosco daqui a poucos segundos. A nossa vida é como uma neblina. Ela aparece e depois de um pouco de tempo ela vai embora, se dissipa. Eu lembro de uma neblina que tem um pico logo que a gente sai do portão da minha sogra, lá na Praia Grande, a gente via um pico. E de repente tinha sempre uma neblina ali, uma nuvem, e a gente falava até que era a cabeça branca da nossa tia, a Ditinha, que já faleceu também. E a gente brincava a cabeça da Titá, o apelido dela era Titá. E de repente a gente já saía para fora e a neblina já tinha ido embora. Então é assim, a nossa vida, nós podemos estar aqui hoje e amanhã já não estar mais. E o que você vai falar que você não dependeu de Deus? E a terceira pergunta, como depender de Deus inteiramente? É essa pergunta que você está me fazendo? Eu creio que agora, o que nós sabemos, o que é e por que depender de Deus, nós precisamos então saber como depender mais de Deus. Como nós fazemos isso? O primeiro passo, preocupe-se menos. Nós precisamos diminuir a nossa preocupação, porque ela não resolve nada. O que ela nos faz é nos deixar mais angustiados. Isso sim ela faz. Agora, quando entregamos nas mãos de Deus e deixamos que Ele resolva o caso para nós, nós ficamos mais tranquilos. Eu vou ler um texto já batido, um texto que você conhece, mas que é necessário para ilustrar. Mateus capítulo 6, versículos 25. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? E em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Lembra que eu falei no início do programa que eu estava triste? Tristeza, talvez sem causa, e eu estava triste. Eu lancei sobre ele a minha ansiedade e ele cuidou de mim. Diminua a pressa, amados, é o segundo passo. Diminua a pressa. Outro ponto interessante é que nós temos pressa para resolver as coisas, mas quando nós queremos depender de Deus, nós precisamos diminuir esta pressa. Porque Deus sabe o momento certo para nos dar o que nós precisamos. Está demorando a sua bênção? Creia, confia nele, dependa dele. Pode ter certeza que é ele que vai te dar. Em Hebreus capítulo 4, versículos 16, está escrito assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Queridos, o tempo oportuno é o tempo de Deus. E a fé chama existência aquilo que não existe. Creia que Deus tem o melhor para a sua vida e o tempo é dele. Se você apressa as coisas na sua vida, você vai tomar decisões precipitadas. Talvez hoje aí você está aí pensando: eu preciso fazer tal coisa, eu preciso falar com alguém tal coisa. Calma! Para! Reflita! Entregue nas mãos do Senhor! Dependa dele! Está te machucando? Ore! Está te machucando? Ore! Deixa para você chorar na presença de Deus. Deixa para você falar com Ele. Não fale com as pessoas, não. E eu quero te dizer que, inclusive, às vezes nós falamos mais do que escutamos. E falar mais do que se escuta é um caminho perigoso também.
porque às vezes não tem volta. As palavras judiam. E às vezes as palavras ofendem mais do que você dar uma bofetada na cara de alguém. Então, reflita. Porque para depender mais de Deus, nós precisamos crer que Ele tem o melhor para nós. Ele sabe o que é bom para mim e para você. E esse é um dos textos que eu mais gosto da palavra de Deus. Que vou falar agora. Jeremias capítulo 29, versículos 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Sabe, amados, eu lembro... Eu fui para uma eleição e eu fui para ser... já era um acordo político para eu ser vice-presidente da colombiana. E quando nós chegamos lá, quando eu cheguei lá, houve uma reviravolta tão grande, que ela ficou irada, ela maltratou todo mundo, quem iria votar nela, e ela afastou todas as pessoas. Quando ela levantou impetuosamente, derrubou a cadeira, foi embora, ela era a nossa anfitriã. Eles tiveram uma reunião comigo e falaram: você veio para ser vice, nós queremos que você seja presidente. Eu falei: eu não posso aceitar. Me deem pelo menos meia hora. Eu subi, porque essa reunião foi num hotel, eu subi, abri a Bíblia e fui conversar com Deus. Eu não gosto de fazer isso, mas eu abri que eu precisava de um versículo, e esse versículo de Jeremias 29, 11... veio para mim. E eu saí de lá da Colômbia, presidente do Fórum Ibero-Americano do Periodista de Turismo, com 9 países representados, mais de 4.700 jornalistas especializados em turismo nesses 9 países. Eu não fui buscar nada disso. Então eu quero dizer para vocês, eu contei essa historinha, não foi para me engrandecer, foi para colocar para você que Deus é que tem planos de fazer-nos prosperar e não nos causar dano, planos de dar-nos esperança e um futuro. Nós podemos fazer o projeto, mas os planos é de Deus. Nosso Deus, Ele é soberano sobre todas as nações, ou seja, diante de Deus, o que é uma nação? Pingo d'água que cai num balde. E quando esse é retirado do poço, a glória desse mundo passa, mas a glória de Deus permanece para sempre. Algumas pessoas depositam a confiança, a esperança, o alento, as raízes nas coisas que não são nada, principalmente pessoas que muitas das vezes também estão tão perdidas que nada podem acrescentar em suas vidas, que dirá na dos outros. Eu vou falar de novo. Algumas pessoas depositam a sua confiança, a esperança, o alento, as raízes nas coisas que não são nada. Depositam principalmente em pessoas que muitas das vezes também estão tão perdidas que nada podem acrescentar em suas vidas, que dirá na dos outros. Queridos, deposita a tua vida na vida de ninguém, somente nas mãos de Deus. Deus condena aqueles que não dependem dele, e por isso quem não depende dele nada tem a ganhar, só a perder. O valor que nós possuímos é somente o valor que Deus nos deu. Ele olha para você como uma menina dos olhos dele. Eu fiz esse ensinamento no outro Café com Fé. Amados, uma pessoa que não consegue vivenciar a verdade da importância de depender totalmente de Deus, não experimentará o tudo de Deus, não. Quantas vezes nos gabamos daquilo que fazemos? Isso não agrada ao Senhor.
que agrada ao coração de Deus é um coração quebrantado e contrito. Portanto, confia e não dependa de ninguém, dependa exclusivamente de Deus. É claro que o marido e mulher dependem do amor um do outro. É óbvio isto. Mas mesmo esse amor tem que depender de Deus. Mesmo esse amor tem que depender de Deus. Quando nós passamos a depender somente de Deus, já estou terminando, reconhecendo que somos nada, Deus, pelo seu infinito amor, nos torna tudo. Tudo. Em João capítulo 3, versículos 27 está escrito: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Nós não podemos receber nada. A nossa sabedoria é nada. Porque nós dependemos até para conhecer e para ter sabedoria de Deus. Nós não devemos julgar, saber coisa alguma, pois tudo que temos e somos vem do Senhor. Porque se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. 1 Coríntios capítulo 8, versículos 2. Minha oração é que deste momento para frente você dependa exclusivamente de Deus. Hoje eu não vou fazer apelo, porque o Espírito Santo não me compeliu a fazer. Eu vou simplesmente orar para que você seja dependente de Deus. Receba essa oração. Pai, em nome de Jesus, eu oro a Ti, Senhor, nesse momento. Em primeiro lugar, agradecendo por essa palavra. Agradecendo, Senhor, pelo seu ensinamento. Agradecendo pelo poder do Espírito Santo na minha vida. Agradecendo, Senhor, porque a minha boca tem sido espada, Senhor, meu Deus. Obrigada, espada da Tua palavra, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada por me usar. E agradecer a Deus, Senhor, por vidas que foram tocadas, por irmãos, Senhor, que estão aprendendo, por irmãos, Senhor, que querem depender única e exclusivamente de Ti. Por irmãos que nesse momento estão pedindo perdão por não ter a dependência de Ti em primeiro lugar, em primeiro plano da vida deles, Senhor, meu Deus. Pai amado, misericordioso, toque vidas, Pai. Toque vidas que querem voltar a ter uma liberdade tal contigo, uma dependência tal contigo, Senhor meu Deus. Que o poder do Espírito Santo irá emanar sobre essa pessoa. Deus, eu te agradeço. Eu te agradeço por essas vidas, Senhor. Essas vidas que foram tocadas nesse momento, por essas vidas, Senhor meu Deus, que estão na Tua presença. Muitos chorando, muitos se entregando, muitos querendo cochilar, mas ali firmes, ali na palavra. Obrigada, Senhor. Obrigada pelos ouvintes fiéis. Obrigada, Senhor, porque a Tua palavra tocou muita gente. Obrigada por nos ensinar a sua dependência. Em nome de Jesus. Amém. Oh, amados, o programa Portas Abertas traz, o Café com Fé para vocês. Esses estudos para você compreender mais acerca da palavra de Deus. Esses ensinamentos são o que o Espírito Santo permite que eu traga para vocês. Mas eu quero dizer que o programa não é uma igreja, o programa não é uma casa espiritual, não é uma casa de oração que você necessita para aprender mais e mais e mais. E receber Jesus não é somente só uma oração, é você aprender sobre Ele, com Ele, para Ele. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus mostrará para você o caminho que você deve seguir e o local para esse aprendizado. Sabe? Mas como eu faço aqui todos os cafés com fé, eu tenho que te alertar, as portas são diversas, mas a entrada é estreita. Não se deixe levar pelas facilidades de qualquer evangelho, não. Pecado é pecado. Deus te ama, mas não ama o pecado. E ser dependente de Deus é obediência. E ser obediente é se livrar do pecado. E eu termino
com Romanos capítulo 10, versículos 17, de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Esse versículo traduz a importância de ouvir e se alimentar da palavra de Deus, porque quanto mais você ouve, quanto mais você se alimenta da palavra de Deus, mais você tem intimidade, mais você cria uma amizade, mais você vai se tornando conforme o coração de Deus. E eu, amados, eu estarei aqui orando pela sua vida, para que Deus, que começou a boa obra, a aperfeiçoe em você. E esta foi a sua palavra amiga no nosso Café com Fé.